E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero conversar com vocês, né, a respeito deste assunto. Porque, né, sou católico, né? De modo geral, aqui eu vou dar uma explicação. Porque sou católico, né, convicto. E espero, né, com isso, né, contribuir com outras pessoas. Se alguém indagar você, por que você é católico, né? Por que você é católica? Você vai dizer, não, é porque meu pai era católico, minha mãe era católica, minha família era católica, então eu nasci no berço católico, então é por isso que eu sou católico. São uma das explicações, né? As pessoas dizem, é porque eu nasci numa família católica, então eu sou católico. Faz sentido também, a pessoa nasce numa família católica e continua católico, né? Mas tem aqueles que é católico, não somente por isso, né? Por ter nascido numa família católica, mas porque fez um esforço, leu alguma coisa, leu as Sagradas Escrituras e atestou que é para ser católico, né? Que a pessoa é para ser católica, né? Diante daquilo que viu, né? Que leu nas Sagradas Escrituras. Então a pessoa mesmo vai sentindo, olha, o caminho está levando para a Igreja Católica, né? Lendo as Sagradas Escrituras, você vai sendo guiado para a Igreja Católica. Então, fica aí, né, até o final desse vídeo para você entender, de modo geral, né, porque eu sou católico, né? Por que eu não sou, né, protestante? Porque eu não sou de outra religião? Porque eu não sou ateu, né, militante, que agora está na moda, né, ser ateu militante. Então por que eu não sou uma dessas coisas, né? Porque eu não segui um desses caminhos? E sim, permaneço, né, com toda convicção. Até eu falava ontem aqui na minha casa, né? Eu falava com meus filhos e minha esposa e dizia, falava com toda a convicção, né, que a Igreja Católica é a opção verdadeira. É a igreja que veio de Cristo. Não tem outra, né? Não tem outra. Então eu falava com toda a convicção. Por isso, né, eu sou católico. Porque o que os protestantes pregam e falam não é toda a verdade, né? Não é uma plenitude da verdade. Existem aquelas igrejas protestantes, né, mais próximas da fé católica, e tem aquelas que estão afastadas, bem longe, e tem outras que nem merecem ser chamadas, né, de igreja. Enfim, por isso que eu não sou desse lado, né, protestante. E do lado de outras religiões, muito menos, porque analisando as escrituras, e não somente pela fé, mas pela razão, e olhando a atuação da igreja no mundo, a igreja tem mais para dar, para mostrar. A igreja tem os melhores, né, argumentos e a ação na prática, né? Então, por isso, também não vou seguir outras, né, religiões. E muito menos o ateísmo militante, que aí, meu amigo, é como se fosse o fundo do poço, né? O ateísmo militante. Inclusive, a gente viu nesses últimos dias, né, uma baixaria promovida nesses canais, né, de ateus, né, militantes. Infelizmente, né, debates que não servem, né? Não serve, é conversas tolas, né? De baixo, né, calão, né? Uma baixaria, né? Não todos, mas tem uns que partem, né, para a baixaria. Então, como é que você vai seguir, né, uma linha dessa, né, do ateísmo militante? Aí é muito mais fraco, é muito mais pior do que certas igrejas, né, protestantes. Como eu disse, tem umas igrejas protestantes que elas estão mais próximas da Igreja Católica. Então o ateísmo militante é o fundo do poço. É o fundo do poço. Então é por isso que eu sou, né, católico. E não protestante, não de outra religião e não ateu, né, militante. Porque aí é o fundo do poço, como eu já disse, né? É o fundo do poço. Por que isso, né? Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação, né, para isso, do que eu estou falando. Eu sempre fui uma pessoa, desde a minha juventude, que gostava, né, e ainda gosto de ouvir as pessoas conversando. Principalmente esse tipo de assunto. Eu gosto de ver aquele grupo de pessoas falando, né?
Sempre prestei atenção nisso. Cresci ouvindo meu pai às vezes falar ali das Sagradas Escrituras com um colega dele, e eu ficava ali observando. E uma vez ele disse isso. Ele disse assim, por que eu sou católico, né? Porque eu não sigo outra religião. E ele disse isso, porque ninguém mostra mais do que a fé católica, né? Ninguém apresenta mais na prática o evangelho do que os católicos. Ninguém apresenta mais. Por mais que você não concorde com isso, mas faça uma pesquisa para você ver qual é a maior obra de caridade do planeta. Então, ninguém faz mais do que os católicos. Na prática, veja, na prática, tanto em oração como na prática. Ninguém faz mais do que os católicos. Então, tudo isso me faz ser católico, né, convicto de que não existe um argumento melhor do que a fé católica, do que a Igreja Católica. O modismo hoje, né, tá na moda, os irmãos, né, protestantes quererem refutar, né, a Igreja Católica, querer refutar, né, por exemplo, a Eucaristia, né, a transubstanciação, querer refutar isso e aquilo. Só que essas criaturas, né, essas criaturas estão fazendo o quê? Estão tentando acordar uma heresia que a igreja já venceu, né? Lá nos primeiros séculos, onde foi moldada a fé que a gente tem hoje, onde foi moldada, inclusive, né, as Sagradas Escrituras, lá foi vencido essas heresias. Então, alguns protestantes vão lá no passado, lá nos primeiros séculos, para tentar acordar uma heresia que a igreja já venceu. A igreja já venceu essas heresias que os protestantes querem trazer à tona, né? Para mostrar, assim, olha, os pais da igreja não acreditavam nisso, não acreditavam naquilo. Quer dizer que eles vão lá atrás, lá nos primeiros séculos, para tentar refutar a igreja. Olha só que absurdo, sendo que a igreja já venceu essa heresia lá. Então, por isso também eu sou católico, né? Porque a igreja já venceu essas heresias, né? A igreja já bateu o martelo sobre a nossa fé, né? Se você tem uma fé hoje em Jesus Cristo, saiba que ela não nasceu no século XVI, né? A partir de Martinho Lutero. Não, lá houve uma revolução, né? Uma confusão, né? Uma falta de interpretação de Martinho Lutero. Né, Lutero. Então, essas heresias, a igreja já venceu. Então, meu irmão católico, fica tranquilo. Quando alguém disser, vou refutar o milagre e tal, vou refutar a transubstanciação, fica só escutando. Se quiser escutar o vídeo do camarada, pode escutar. Mas tenha na cabeça, isso aí que ele está falando já foi refutado pelos pais da igreja. Por isso que nós temos hoje os dogmas. Inclusive, a Bíblia que ele está lendo lá foi uma definição, né, dos pais da igreja, guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, então não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. O argumento católico é o argumento da verdade, né? Quer dizer que todas essas heresias, a igreja católica já venceu, já é obra vencida, né? Porque a igreja não será vencida pela força do mal. Então isso aí já é obra vencida lá no passado. Então aí muitos querem trazer agora para dizer, olha, que os pais da igreja não acreditavam assim. Muito pelo contrário, né? Os pais da igreja moldaram a fé que nós temos hoje. Repito, inclusive as Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. Então, se você não crê nos dogmas católicos, não crê também na Bíblia, né? Porque o Evangelho foi definido lá nos primeiros séculos por esses mesmos homens que definiram os outros dogmas católicos dos primeiros séculos, né? Aqueles dogmas lá dos primeiros séculos, esses pais da igreja que lutaram e venceram, né, as heresias. Então, se você não crê neles, se você não crê na igreja, então como você vai crer nas Sagradas Escrituras que foram definidas por esses homens, né? Então, por isso, eu sou católico convicto. E, como eu já falei, né, com relação às outras religiões, a igreja católica faz mais. Então, é aquela que está próxima da palavra, é aquela que está unida com a palavra, com as Sagradas Escrituras. Ninguém faz mais do que a igreja. Com relação, né, ao ateísmo militante, dá até dó dessas criaturas, né? Esses professores de internet, né? E não estou aqui faltando com respeito quando eu digo isso, né? Professores assim, porque estão ensinando a fé, estão ensinando a fé que não é o campo
deles, ensinando sobre a igreja, que não é o campo deles. Muitos professores do hebraico, né, do grego, aí fica ali querendo pegar um cristão e dizer, olha, você não conhece a Sagrada Escritura na linguagem, na língua, né, original. Você está sendo enganado. Aí eu fico pensando, meu Deus, quanta heresia, né, quanta bobagem. Será que esse professor de grego, né, de hebraico, sabe mais do que a igreja? É isso que eu digo, né? Será que essa criatura sabe mais do que a igreja? Veja aqui. Analise bem o que eu estou dizendo, né? Não é uma falta de respeito eu dizer isso para você. Você que é professor de grego e professor de hebraico, né? Você está na internet, você é um ateu militante e está lá confrontando, né, os crentes e dizendo, olha, o texto original não diz isso, o texto original refuta, né, a igreja de vocês. Meu Deus, quanta ignorância. Porque essa pessoa está olhando uma pequena parcela da história, né? Está dando um pequeno texto. Como eu disse, né? Será que essa criatura acha que sabe mais do que a igreja? Porque a igreja, se essa pessoa conhece o hebraico e o grego, a igreja conhece todas as línguas do mundo, né? Jesus Cristo enviou a igreja lá em finalzinho de Mateus para pregar em todas as nações, ou seja, é a única instituição no planeta que fala todas as línguas. Então, como é que você fala o grego e o hebraico? Você é professor de grego ou de hebraico, né? Como é que você quer refutar a igreja que fala todas as línguas do mundo? E tem mais de 2000 anos? Como assim? Não tem nenhuma lógica, né? 2, né, ou 3, um grupinho aí de ateus militantes fazendo barulhos na internet, porque são professores de hebraico, são professores de grego, então estão lá dando aula para tentar refutar a fé. Dizer que a igreja é uma invenção, né, de Roma, Jesus Cristo é uma invenção de Roma. Meu Deus, quanta ignorância, né? Então eu digo para você, meu irmão católico, que às vezes depara com esse tipo de professor, saiba que a igreja sabe muito mais do que ele, né? Saiba que a igreja sabe muito mais do que ele, do que eles, né? Do que esse pequeno grupo de ateu militante, né, fazendo barulho na internet. Então, meu irmão católico, né, fica tranquilo. Ninguém refuta, né, a nossa fé, né? Protestante não refuta, outras religiões não refutam, muito menos o ateísmo militante, porque daí eles partem, né, desse princípio, né? Não, eu sei grego, então eu vou enganar um crente, vou enganar um católico, porque eu sei grego e sei hebraico, e eles não sabem ler. Eles chegam a dizer, né, você só lê aí o texto bíblico, né? Mas você não lê o original. Quando você vê alguém dizer isso, né, você não lê o original, lembre-se do que eu estou dizendo aqui. A igreja fala todas as línguas, as antigas e as novas. Então, esse professor, com todo respeito, nunca vai conseguir refutar a igreja, porque as forças do inferno não poderão vencê-la. Então não é um professor de grego, um professor de hebraico que vai tirar a minha fé católica, porque eu sei disso, porque ele está falando do lado dele. Não, mas eu fui lá na fonte de tal historiador, arqueólogo, isso e aquilo. A igreja já passou lá, meu amigo. Quando você foi nessa fonte que você está falando aí, antes de você ir, pessoas da igreja já foram lá, já estudaram tudo que você sabe. A igreja sabe disso e muito mais, né? Não tem para ninguém. Pode ser ainda o maior professor da internet, do ateísmo militante. Eu desafio ele para essa conversa, que ele nunca vai vencer a igreja, nunca vai refutar a igreja, porque o que ele sabe, a igreja sabe muito mais. Porque a igreja é a sabedoria de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Veja, eu não estou falando da minha sabedoria, eu não estou me colocando aqui à disposição de debater, eu, né, Miguel Alves, né? Eu não estou debater, eu estou dizendo a igreja. A igreja sabe muito mais do que você e do que vocês, todos juntos. A igreja sabe muito mais e faz muito mais, tem um argumento muito mais melhor, né? Então, meu amigo, não é eu que desafio vocês, né? O desafio de vocês, quem faz é a igreja. Por onde vocês passaram, por onde vocês estudaram, a igreja já passou por ali. A igreja já estudou. Inclusive, né, a igreja trouxe para a humanidade de hoje, né, para os nossos dias, os clássicos, né,
gregos e romanos foram salvos pela igreja. Então toda essa literatura foram salvos, né, pela própria igreja. E vocês muitas vezes querem pegar isso e achar que vai contra a igreja. Então é muita prepotência, né, muita arrogância de um ateu militante, desses professores, né, de grego, de hebraico, acharem que o estudo que ele tem é mais do que a igreja. Não é, né, meu amigo? Com todo respeito, não é. Esses professores aí de grego, né, e hebraico, ateu militante, fica tranquilo. Quando você vê eles conversando, quiser escutar, escuta. De vez em quando eu escuto um, para me ver, para me dar até risada, né? Porque eles acham que estão por cima, né? Eles acham que estão por cima. Nossa, eu refutei, né? A igreja é uma criação romana. Como eu disse, né? A igreja já sabe muito mais do que ele, já passou por todos esses séculos, né? Mais de 20 séculos. A igreja atravessou tudo isso. E o camarada agora, através do estudo dele, que não vamos aqui, não estamos aqui menosprezando, mas através do estudo dele, querer refutar 2000 anos de história. A igreja tem essa linguagem, né, que é universal. Ela fala todas as línguas. Quem entende mais do que a igreja das línguas, né, antigas, das culturas, né, antigas, quem tem mais, né, autoridade para falar, né? Então quando um professor, quando esses caras vêm e pega um ponto e acha que estão arrasando e deixa muitas pessoas, né, encantadas. Olha, tal professor conhece, Miguel, tal cara conhece, Miguel, ele sabe mais do que você. Sim, sabe mais do que eu. Isso é verdade, sabe mais do que eu, mas não sabe mais do que a igreja. Porque a igreja conhece muito mais e a igreja sabe falar todas as línguas e a igreja atravessou 2000 anos de história. Então, nesse presente momento, no mundo não há quem consiga refutar a Igreja Católica Apostólica Romana. E eu fico satisfeito com isso, falo isso com orgulho, sim, com santo orgulho, de bater no peito e dizer, eu não, Miguel não, mas a igreja ninguém refuta. A igreja ninguém faz melhor. Ninguém faz mais caridade do que a igreja. Ninguém sabe mais do que a igreja. Ninguém estuda mais do que a igreja. Ela tem, né, pessoas estudando de dia e de noite todas as línguas, todas as culturas, antiga e atual. Então não tem para ninguém, meu amigo. Então, repito mais uma vez, né? Por isso que eu sou católico convicto, satisfeito e tenho essa certeza absoluta de que esses homens, né, tanto os protestantes quanto os ateus militantes, não ameaça a minha fé, né? E espero também que não ameaça a fé de nenhum dos meus irmãos católicos. Se você viu nesse vídeo até o final, né, compartilha aí com outras pessoas para você analisar esses pontos que eu falei, né? Esses pontos de modo geral. Por que eu sou católico, né? Convicto. Por que você também deve ser católico? Porque analisando todas as conversas, tanto dos protestantes, tanto de outras religiões, tanto do ateísmo militante, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido esses homens querer refutar a igreja. Não consegue refutar. Porque a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. O que é isso? Deus quis salvar a humanidade por meio de seu Filho e da igreja. Aí não tem para ninguém. Não tem ninguém que consiga, né, ter um argumento melhor do que o da Santa Igreja. Beleza, meus irmãos? Mais uma vez, né, espero ter contribuído com vocês com esse meu argumento. E estou aqui aguardando alguns comentários, né? Faça um comentário aí respeitoso que eu vou responder, né? Eu vou responder tranquilamente. Por que que a gente precisa ser católico? Porque nesse planeta não existe uma opção melhor a não ser católico. Não existe, né, outro nome que foi nos dado pelo qual devemos ser salvos, como disse o apóstolo Pedro, né, senão nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja é o corpo dele. Não se separa, né? Não existe Cristo separado da igreja. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.